Oi, eu me chamo Paulo Henrique Nascimento Ribeiro. Hoje eu vou falar sobre o juiz Kim, que ele é positivista e ele está falando sobre a manutenção da condenação. No meu grupo tem o Júlio Blam, eu, Lano Matias, Samuel Vieira e Petronílio Ramos. E um dos pontos que o juiz Kim disse foi em relação à clemência deveria ser estendida para os para os réus, mas ele diz que desaprova porque, de acordo com ele, quem deveria dar essa clemência estendida deveria ser o chefe do Poder Executivo e não pelo chefe da corte, como estava acontecendo em relação ao chefe da corte, está dando palpites de como deveria ser aplicada essa clemência para o chefe do Poder Executivo. E o juiz Kim disse que ele iria mais longe em relação à clemência se ele fosse chefe do Poder Executivo, porque, de acordo com ele, ele acha que os réus pagaram já pela sua pena, pelos fatos que aconteceram e por qualquer crime que eles tenham cometido no decorrer desse acontecimento. Ele também deixou bem claro que ele perdoaria com veemente esses réus pelos atos que cometeram e que ele diz isso como principalmente cidadão comum e também por exercício do seu cargo de ser juiz. E também diz que não cabe a ele o endereçamento de como o poder executivo deve agir nesses quesitos e como que ele deve ser tratado, como deve tratar os réus. E ele não deveria dar palpite de como seria aplicado essa lei de clemência. E essa foi referente à primeira parte, que era o ponto que ele se tratava, que era em relação que o poder executivo que deveria saber como deveria ser aplicada a questão de clemência, e não o chefe do poder judiciário, da corte, dizendo certo. E que o juiz da Suprema Corte não poderia dar maneira de como deveria ser tratado esse assunto e como deveria ser aplicada essa clemência. Daí esse é um dos pontos que o juiz Kim disse, que ele tipo assim não aceitava isso. E um dos pontos que ele fala agora é o segundo, que é em relação sobre como que os juízes das cortes estavam levando em si esses alguns pontos, em relação se as pessoas eram boas ou não, se eram perversas ou bondosas. Ele falou assim que isso não é irrelevante para levar em relação ao julgamento, porque de acordo com ele a sua moralidade não deveria ser levada em questão na hora do julgamento. Por quê? Deveria ser levado em consideração as leis do país. E ele também ele descarta o comentário quase poético que ele diz sobre o juiz Foster, sobre em relação do que ele achava, que não era apto e nem era compatível com o dele. E diz também que a única coisa que eles devem fazer ali no momento é julgar se os réus eles mataram ou não Rod Wentle, se eles mataram sim ou não o Rod Wentmore, que é se foi porque eles quiseram ou não. Essa é a única questão que deveria ser julgada por eles ali na Suprema Corte. E esse foi um dos dois pontos que ele levou em consideração, que ele achava que não deveriam ser a Suprema Corte, que deveria interferir no Poder Executivo de como seria usada a clemência, que quem deveria fazer isso era o chefe do Poder Executivo, que ele deveria saber como que ele ia levar em relação à clemência, e também sobre a relação de não deveriam colocar sua moralidade para julgarem se as pessoas, antes de fazerem o que cometeram, eram ou não más ou boas, que não deveriam levar em consideração isso, porque a moralidade deles não vem em primeiro plano, e sim as leis do país. Ele também retratava em relação a alguns pensamentos equivocados dos seus companheiros de bancada sobre em relação a isso. Ele falou assim que tinha dois pontos que eram irrelevantes para ser questionados ou levado em consideração nesse julgamento de ambos os réus. Ele achava que não tinha fundamento nenhum levar em consideração isso, a não ser se eles mataram ou não, ou se foi porque quis ou não, Rod Wentmore. Então esse é um dos pontos que o juiz Kim diz.